Olá, é bom ter você de volta. E hoje vamos examinar a súmula 353 do TST, que disciplina algumas das hipóteses em que são cabíveis os embargos à SDI no julgamento, especialmente de agravos de instrumento. É uma súmula que não tem uma utilização tão frequente, mas ainda assim se verifica uma má compreensão de seu conteúdo e a ocorrência de vários equívocos. Primeiramente, nós lembramos que os embargos para a SDI são admissíveis quando se está diante de julgamento de turma proferido em acórdão no julgamento de recurso de revista. A súmula 353, então, vem disciplinar algumas hipóteses em que se admitirão os embargos quando o que se tem é uma decisão de turma no julgamento de agravo. Deve-se inicialmente lembrar que sempre que se falar em embargos a SDI se está diante de julgamento de turma, não serão admissíveis embargos de decisões monocráticas que apreciam agravo de instrumento ou recurso de revista. Relembrado esse ponto, vamos ter que destacar que sim, o texto da súmula 353, por ele mesmo, já gera alguma dificuldade de compreensão. Inicialmente porque ele fixa uma regra geral de que não cabem embargos a SDI das decisões de turma proferidas em agravo, para em seguida inserir o salvo e nos seus itens disciplinar todas essas exceções. Essa disposição às vezes dificulta um pouco a compreensão do teor dessa súmula. A outra dificuldade que às vezes surge é o uso equívoco do termo agravo, ou seja, esse agravo que por vezes se refere ao agravo regimental contemplado no regimento do TST, que atualmente remete ao agravo interno contemplado no CPC, e outras vezes também poderia ser compreendido como agravo no instrumento. O uso da palavra simplesmente agravo no corpo da súmula 353 por vezes justifica alguma confusão, mas o exame mais detalhado vai revelar que na verdade não é tão misterioso o seu conteúdo. Um elemento essencial que devemos detectar é qual o fundamento para a edição da súmula 353. Aqui se está dizendo que não cabem os embargos da SDI no julgamento de agravo. A ideia é evitar o uso da SDI como terceira instância de exame de pressupostos extrínsecos do recurso de revista. Devemos lembrar então a dinâmica do processo do trabalho, em que, diante de acórdão do TRT no julgamento de recurso ordinário, é admissível, em tese, o recurso de revista. Esse recurso de revista tem um primeiro exame de admissibilidade efetuado ainda no TRT e, dependendo do julgamento que é feito ali no TRT, esse recurso é enviado ou não para o TST. De toda maneira, vindo diretamente ou por meio da interposição de agravo do instrumento, haverá um novo exame dos pressupostos extrínsecos desse recurso de revista. Se admitisse todos os embargos a SDI em todo julgamento de agravo do instrumento, o que efetivamente se teria era de que haveria uma terceira instância, uma terceira oportunidade para o exame de pressupostos extrínsecos do recurso de revista. E dessa forma seria uma utilização indevida, seria um desvio da finalidade uniformizadora da SDI. Como nós vamos ver quando tratarmos especificamente de cada um dos itens da súmula 353, apenas em circunstâncias muito específicas é que se justifica essa oportunidade de a SDI apreciar embargos em virtude do julgamento de agravo. A primeira dessas exceções vem a ser da decisão que não conhece o de agravo do instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos. Aqui, novamente, vamos inicialmente relembrar a dinâmica. O RR é interposto, o recurso de revista é interposto. Nessa hipótese, o TRT nega seguimento ao recurso de revista. A parte tem à sua disposição o agravo de instrumento. Podem ocorrer dois procedimentos. Esse agravo diretamente à turma, que por meio de um acórdão nega conhecimento pela ausência de pressuposto extrínseco. O outro rito seria o relator proferir uma decisão monocrática na qual também o mesmo fundamento, negaria conhecimento por falta de pressuposto extrínseco, por não atendimento dos pressupostos extrínsecos. Nessa situação em que o relator profere decisão monocrática, caberia então o agravo interno para a turma. E esse acórdão, essa turma, por meio de acórdão, negaria conhecimento também ao agravo do instrumento, ou ainda a esse próprio agravo. Relembramos então também
que por pressupostos extrínsecos vamos entender essencialmente tempestividade, regularidade de representação processual e preparo, custas e depósito recursal. Então, numa hipótese dessa em que há acórdão por meio do qual se nega o conhecimento a esse agravo do instrumento, verificando-se que esse agravo do instrumento não satisfez os seus pressupostos extrínsecos, por exemplo, estava intempestivo, não estava acompanhado por procuração adequada, ou não se fez o preparo correto, nessa circunstância vai se admitir os embargos, vão se admitir os embargos à SDI. Por quê? Porque essa foi a primeira oportunidade em que se examinou esses pressupostos extrínsecos do agravo do instrumento. Lá no TRT, quando foi interposto esse agravo do instrumento, não se fez essa verificação, ou ainda não foi declarada essa falta de pressuposto extrínseco. E nessa circunstância, a primeira oportunidade em que foi verificada essa não satisfação dos pressupostos extrínsecos foi na turma ou no julgamento pelo relator. Nesse caso em que o agravo de instrumento ou mesmo o agravo interno ao TST não satisfaz seus pressupostos extrínsecos, a parte terá direito então de apresentar os embargos à SDI. E também deve-se verificar que esses embargos vão ser admissíveis certamente por divergência jurisprudencial ou por contrariedade à súmula. A hipótese contemplada então na linha B da súmula 353 é a de que caberão embargos à SDI da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo do instrumento. A situação concreta contemplada nessa linha é a seguinte: a parte interpôs seu recurso em revista, o TRT, no seu juízo prévio de admissibilidade, negou o seguimento a esse recurso. A parte então fez uso do agravo do instrumento em recurso em revista. Entretanto, por decisão monocrática, o relator nega conhecimento a esse agravo do instrumento, por entender que os pressupostos extrínsecos desse agravo não foram atendidos. Se agravo era intempestivo, não tinha procuração regular ou estava simplesmente deserto. A parte, então, dispõe do agravo para a turma. Entretanto, a turma nega provimento a esse agravo, o agravo interno ou o agravo regimental. Nessa circunstância, vão ser admissíveis os embargos, porque se proclamou a ausência dos pressupostos extrínsecos do agravo do instrumento, numa situação em que o TRT sequer tinha analisado essa questão. No item C da súmula 353, se tem uma exceção então a essa impossibilidade da apresentação de embargos no julgamento de agravo, quando se dá a necessidade da revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso em revista, cuja ausência havia sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. Então, o que é que ocorre nessa situação? A parte interpôs o seu recurso em revista, o TRT deu ou mesmo negou o segmento por um fundamento diverso, seja no exame de um pressuposto intrínseco, ou seja, de outro pressuposto extrínseco. Nessa situação, quando o TST fosse examinar o agravo, e aqui seria o caso de exame de agravo do instrumento, ele verifica que esses fundamentos adotados pelo TRT ou não seriam aplicáveis ou estavam equivocados, mas ainda assim verifica que houve algum pressuposto extrínseco diverso daqueles observados pelo TRT que não estavam satisfeitos e, consequentemente, faz essa declaração de forma originária, ou seja, o TRT no seu exame prévio de admissibilidade não havia se manifestado. Vamos supor, por exemplo, que o TRT diga que não há procuração apta para aquele recurso de revista. Seria a ausência de um pressuposto extrínseco. Vamos supor, então, que por meio do agravo do instrumento, o TST vem a reconhecer, não, essa procuração era suficiente, era apta. Entretanto, o recurso estava deserto ou estava intempestivo. E nessa situação ele declara pela primeira vez que faltava a satisfação de pressuposto extrínseco para a admissibilidade do recurso em revista. E nessa hipótese, ainda que se esteja diante do julgamento de turma na apreciação de agravo, vão se admitir esses embargos à SDI. Por quê? Porque vai ser a primeira vez que houve a manifestação ou a oposição desse óbice ao conhecimento do recurso de revista e, consequentemente, não se opõe àquela regra de evitar-se uma terceira instância desses exames. Esse exame, esse pressuposto extrínseco,
só foi detectado que não estava satisfeito originariamente pela turma e, consequentemente, seria admissível pela noção da possibilidade do duplo grau de jurisdição de que a parte se pudesse utilizar dos embargos. Uma outra hipótese um tanto obscura é aquela que vem no item D da súmula 353, que fala que são admissíveis os embargos para impugnar o conhecimento do agravo do instrumento. Aqui abriria-se então a possibilidade de que a parte adversa, que foi prejudicada pelo conhecimento do agravo do instrumento da parte contrária, opusesse embargos à SDI para essa discussão. Mas tenho que confessar que eu nunca vi essa disposição ser aplicada, especialmente porque a parte, uma vez que tenha sido conhecido o agravo, muito provavelmente também há algum pronunciamento acerca do recurso de revista e, consequentemente, se abriria naturalmente as portas para a possibilidade dos embargos. Uma circunstância que gera menos dúvida é essa trazida no item E da súmula 353, em que se admitem os embargos para impugnar a imposição de multa previstas nos artigos 1021, parágrafo 4º do CPC ou 1026, parágrafo 2º do CPC, ou seja, quando a turma aplica multa no julgamento do agravo e do ED. E nessas circunstâncias é indiferente se esse agravo ou se esse ED foi resultante de julgamento de recurso de revista ou de agravo de instrumento, mesmo que esse agravo de instrumento tenha sido, por exemplo, julgado monocraticamente pelo relator. O que importa aqui é que, uma vez aplicada essa multa, se não se admitissem os embargos, ocorreria que a parte não teria outra modalidade recursal, porque se abriria simplesmente a possibilidade de interposição de recurso extraordinário ao STF e, consequentemente, tratando-se de matéria infraconstitucional, a parte ficaria essencialmente desprotegida ou impossibilitada de requerer a revisão judicial dessa multa. Então, aqui, nessas circunstâncias, independentemente do rito processual anterior, nesse agravo ou nesses embargos de declaração, uma vez imposta essa multa originariamente na decisão da turma do TST, vão ser admissíveis os embargos. Aqui, relembramos, basta a aplicação dessa multa no julgamento do agravo ou dos embargos de declaração. Aqui, os embargos de declaração poderia ser, inclusive, no julgamento de agravo de instrumento. No item F da súmula 353 se chega ao ponto de maior controvérsia ou que gera maiores dificuldades no cotidiano. O item F da súmula 353 admite embargos contra a decisão da turma proferida em agravo em recurso de revista. Esse termo agravo que está referido aqui é o agravo regimental ou o agravo interno. Não é o agravo do instrumento em recurso de revista. A situação processual específica contemplada nesse item F é a seguinte: a parte interpôs o seu recurso de revista, o TRT deu seguimento a esse recurso de revista, e o TST, por meio de um relator, de um ministro, negou ou concedeu provimento em decisão monocrática, ou seja, esse recurso de revista não foi à turma inicialmente, apenas o relator, por decisão monocrática, nas hipóteses que se admitem, especialmente quando há contrariedade evidente ou consonância evidente com súmula ou a jurisprudência uniforme do TST, ele pode negar ou dar provimento ao recurso de revista de forma monocrática, ou seja, sem sequer repassar pela turma. Nessa condição, a parte que se sentir contrariada, seja pela negativa, seja pela concessão de provimento, pode se dispor do agravo que conduzirá ao julgamento pela turma. A turma, então, proferirá um acórdão por meio do qual julgará esse agravo, o agravo que eventualmente é conhecido como agravo regimental e atualmente conhecido como agravo interno contemplado no CPC. E dessa decisão que julgou esse agravo contra a decisão monocrática que examinou o recurso de revista, é que se admitem os embargos à SDI normalmente.
Não se tem no item F a possibilidade de embargos no julgamento de agravo de instrumento em recurso e revista. Esse agravo é o agravo que foi tirado da decisão monocrática do relator no TST, que negou ou deu provimento ao recurso de revista, ou seja, o relator aqui ele não está examinando um agravo de instrumento em recurso de revista, ele está examinando o próprio recurso de revista. E dessa decisão monocrática seria cabível o agravo para a turma, o agravo interno, o agravo regimental. E dessa decisão da turma que examina o agravo, da decisão monocrática que examinou o recurso de revista, é que se vai ter normalmente, sem maiores óbices, a possibilidade do cabimento dos embargos à SDI. E assim nós iniciamos o exame da súmula 353 do TST. No vídeo subsequente nós vamos ver algumas decisões que esclarecem ou detalham a aplicação concreta dessa súmula. O importante lembrar é que sempre que você estiver diante de uma decisão de turma do TST no julgamento de agravo de instrumento ou de agravo regimental ou agravo interno, contra a decisão de relator que examinou esse agravo de instrumento, é importante conferir na súmula 353 se essa é uma das hipóteses contempladas como exceções para o não cabimento dos embargos. Se está diante do julgamento de recurso e revista, o essencial é atender à disciplina do artigo 894. Se, no caso, a turma julgou um agravo de instrumento ou um agravo relacionado à decisão monocrática em agravo de instrumento em recurso e revista, haverá necessidade sim de examinar se é uma das hipóteses contempladas como exceções na súmula 353. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.